E eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Eu espero que sim. Gente, estou aqui, tá? Não vamos falhar nenhum dia. Esse mês está um mês de correria, mês das mulheres aqui na minha igreja. Comecei a trabalhar meio período, no período da manhã. Então, assim, tá muito corrido pra mim. E às vezes tenho que cumprir agenda pra estar pregando fora. Mas Deus, Ele vai nos dando graça. Eu não vou abrir mão do nosso propósito. Eu não vou abrir mão do projeto que Deus colocou no meu coração. Então, nem que seja fora do horário habitual, que eu costumo aqui postar os vídeos, mas será no dia. Eu não vou perder nenhum dia de estar postando aqui. Você fique tranquilo, porque não vamos falhar nenhum dia do nosso leitura diária, em nome de Jesus. Tá bom? Então, eu já agradeço a sua compreensão e vamos lá para a nossa leitura diária de hoje. Feche os seus olhos, porque necessitamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui mais um dia lendo a tua palavra. Nos ajude, nos sustente. Nos dê graça, Senhor. Nos ajuda a caminhar firme no propósito. O Senhor é maravilhoso. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, eu apresento a ti e já agradeço todas essas coisas em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Bom, as nossas leituras diárias de hoje estão em Deuteronômio, no capítulo 23, 24, 25 e 26. E em Lucas, capítulo 11. O capítulo 23 de Deuteronômio vai nos dizer assim: os casos de exclusão da Assembleia. Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a 10ª geração. Nem o amonita, o moabita ou qualquer dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênçãos para vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Não rejeitem o Edomita, pois ele é seu irmão. Também não rejeitem o egípcio, pois vocês viverão como estrangeiros na terra deles. A 3ª geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. A pureza do acampamento. Quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um dos seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas ao entardecer ele se lavará, e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com que cavar, e quando evacuarem, façam um buraco e cubra as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Diversas leis. Se um escravo refugiar-se entre vocês, não o entreguem nas mãos do seu senhor. Deixem-no viver no meio de vocês pelo tempo que ele desejar e em qualquer cidade que ele escolher. Não o oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultural. Não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo o que vocês fizerem na terra que estão entrando para dela tomar posse. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecado se não cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos. Mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Capítulo 24. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais ou encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e esse não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada.
seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Não tome as 2 pedras do moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia um meio de subsistência do devedor. Se um homem for pego sequestrando um dos seus irmãos israelitas, tratando como escravo ou vendendo, o sequestrador terá que morrer. Eliminem o mal do meio de vocês. Nos casos de doenças de lepra, tenham todo o cuidado de seguir exatamente as instruções dos sacerdotes levitas. Sigam cuidadosamente o que eu ordenei e eles lembram-se. Procurem lembrar-se do que o Senhor, o seu Deus, fez com Miriam no caminho, depois que vocês saíram do Egito. Quando um de vocês fizer um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, não entre na casa dele para apanhar o que ele lhe oferecer como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo um empréstimo traga a você o penhor. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo você o penhor. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele possa usá-lo para dormir e lhe seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, o seu Deus. Não se aproveite do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa de suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessário e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado do pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas de suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas de sua vinha, não passem de novo por ela. Deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito, por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Capítulo 25. Quando 2 homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal, e o juiz decidirá a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Não amordassem o boi enquanto está debulhando o cereal. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever do cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se todavia ele não quiser casar-se com a mulher de seu irmão, ela irá aos líderes do lugar à porta da cidade e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer: não quero me casar com ela, a viúva de seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes e tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Se 2 homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, corte a mão dela. Não tenham piedade. Não tenham na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, que negocia desonestamente. Lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que ele lhe dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Os primeiros frutos e os dízimos. Capítulo 26. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecido, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. E ponham tudo numa cesta.
Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome e dizer ao sacerdote que estiver excedendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados, que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta de suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos aos trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz, e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a esse lugar e nos deu essa terra, terra onde há leite e mel, com fartura. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que ordenasse. Não me afastei de teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto. Nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus. Fiz de tudo o que me ordenaste. Olha dos céus da tua santa habitação e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste conforme prometeste sobre juramento aos nossos antepassados, terra onde há leite e mel, com fartura. Exortação à obediência. O Senhor, o seu Deus, lhe ordena hoje que sigam esses decretos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente, de todo o coração, de toda a sua alma. Hoje vocês declaram que o Senhor é seu Deus e vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e suas ordenanças, e que vocês lhe obedecerão. Hoje o Senhor declarou que vocês são seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme Ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra, muito acima de todas as nações que Ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme Ele prometeu. Lucas, capítulo 11. O ensino de Jesus acerca da oração. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães. Porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe dar, para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode. A porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês apenas, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará ao Espírito Santo a quem o pedir. A acusação contra Jesus. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. E a multidão ficou admirada, mas alguns deles disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebul. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulso os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos.
Aquele que não está comigo é contra mim. Aquele que comigo não ajunta espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. E não o encontrando ali, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai, traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. O sinal de Jonas. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, essa é uma geração perversa. Ele pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui, quem é maior do que Salomão. O homem de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. A candeia do corpo. Ninguém acende a candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entrarem possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos peritos na lei. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se levantara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse, vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância, de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior, mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhe ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda, de toda sorte de hortaliça, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar tais coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos da lei lhe respondeu, mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos de dificuldade. Eles podem carregar e vocês mesmos não levam, nem levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam túmulos de profeta, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que provam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhe edificam túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria, eu lhes mandarei profeta e apóstolo, dos quais eles matarão alguns, e outros perseguirão. Pelo que essa guerra será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramando desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhe digo, essa geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, perito da lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que disseste. Amém? Encerramos aqui a nossa leitura diária e amanhã estaremos aqui se Jesus não vir. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.